ligar o microfone, por favor. Deputado Sérgio Magés com a palavra. Meus cumprimentos ao deputado Eric Musso, nosso presidente, aos deputados presentes aqui no plenário, aqueles que estão no plenário virtual. Meus cumprimentos também aos funcionários desta casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Se estivesse vivo, hoje Darcy Ribeiro estaria completando 100 anos. É uma pena muito grande que uma parte considerável dos brasileiros não tenha a menor ideia de quem seja Darcy Ribeiro. É muito lamentável porque, assim, até o próprio governo federal deveria estar marcando esta data pela gigantesca importância deste grande brasileiro. Darcy Ribeiro foi antropólogo, historiador, sociólogo, escritor, professor e também político. Inclusive, quando morreu, ele estava exercendo o mandato de senador pelo estado do Rio de Janeiro. O Darcy Ribeiro, ele atuou em várias áreas no Brasil e ele foi um dos fundadores da Universidade de Brasília. Ele foi um dos ele ajudou a idealizar os CIEPs, que foi aquele modelo de educação integral, mas com construção de prédios próprios, na época que Brizola governou o Rio de Janeiro. Darcy Ribeiro foi também um dos relatores da atual lei de diretrizes e bases da educação, ajudou com os irmãos Vilas Boas a criar o Parque Nacional do Xingu e era um árduo defensor da educação de qualidade. E é uma pena, num momento tão obscuro quanto esse que nós vivemos, que não se comemore, que não se lembre, que não haja uma série de debates sobre a vida e a obra de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, quando se fala na questão antropológica e etnológica no Brasil, ele é uma grande referência. Aliás, ele é uma referência em escala global, porque a ele foi conferido o título de doutor honoris causa pela Universidade Sorbonne da França. E Darcy Ribeiro, doutor Hércules, o senhor que conhece também parte da história dele, hoje deveria ser lembrado e comemorado, porque a história dele é fantástica. Darcy Ribeiro, quando ele foi receber o prêmio de honoris causa, doutor honoris causa na Universidade Sorbonne, no seu discurso, ele disse o seguinte: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Esse trecho, esse fragmento do discurso da Darcy Ribeiro na Universidade Sorbonne, em Paris, é fantástico. Porque, na verdade, o fracasso dele, como ele mesmo diz, mas os fracassos são minhas vitórias, porque ele tentou, porque Darcy Ribeiro deu a vida, na verdade, em nome do conhecimento, do desenvolvimento do Brasil, da educação, da cultura, e devemos muito a ele. Ao contrário, ele não fracassou tanto assim, porque ele tornou-se uma grande referência no meio intelectual e, sobretudo, na educação brasileira. E também na vida política, como eu disse, quando morreu, Darcy Ribeiro era senador. Então, hoje, nós prestamos aqui a nossa homenagem ao grande brasileiro que foi Darcy Ribeiro. E é uma pena, doutor Hércules, o Brasil é um país meio sem memória. Nós não relembramos os nossos grandes nomes em vários setores, não só da educação, mas de toda a intelectualidade. Por que é tão importante lembrar
comemorar essas pessoas, falar sobre elas, porque elas deveriam servir de fonte de inspiração para os jovens e para todos nós brasileiros. No momento em que as pessoas acham que alguém disse recentemente que um dos problemas da democracia muitas vezes é achar que a ignorância vale tanto quanto o conhecimento, e não é. Então brasileiros como Darcy Ribeiro, como Anísio Teixeira e tantos outros deveriam ser permanentemente lembrados. Só para concluir, deputado Eric, esse ano também, doutor Hércules, nós comemoramos 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi um marco da história do Brasil, e quase nada tem se falado sobre isso. Os próprios 100 anos, os próprios 200 anos da independência do Brasil passaram quase que em branco esse ano. É lamentável que um país como o Brasil não relembre esses momentos e essas pessoas que tanto fizeram pelo país e que deveriam ser permanentemente nossas fontes de inspiração. Se bem que se Darcy Ribeiro vivesse hoje, provavelmente estaria sendo taxado de comunista. Muito obrigado, deputado Hércules.